pastor e segue, porque reconhece o seu pastor. Aleluia. Meu amado, minha amada, vamos reconhecer a voz de Jesus, amém? Ele está falando, ele está chamando. Ele diz que aquele que ouve a voz dele não ficará perdido, não ficará sem pasto, entrará, sairá e achará pastagem, porque ele é o bom pastor. Glória, que deu a vida pelas ovelhas. Senhor, que o nosso coração seja como a boa terra, onde a tua palavra vem cair e frutificar, a 30, a 60, a 100 por um, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, Cristo é a nossa Páscoa. Declara o seu irmão, diga: Cristo é a nossa Páscoa, em nome de Jesus. Ele morreu por nós. Ele foi o Cordeiro Santo de Deus, que veio a este mundo para nos dar a vida. E nós não merecíamos, e como não merecemos, e mesmo assim Ele se entregou em favor de cada um de nós. E deixa eu, antes de nós entrarmos no João capítulo 6, quem estiver também acompanhando essa gravação, nós vamos ler João capítulo 6, e daqui a pouquinho eu falo qual será o versículo. Mas antes que eu fale o versículo, eu sei que você ainda não está lendo, em nome de Jesus, amém? Falar um pouquinho sobre essa questão da Páscoa, né, igreja? Amém. Nós temos um sincretismo tão grande nessa época que nós estamos vivendo. O que é o sincretismo religioso? A mistura, uma mistura religiosa. Sabe, eu me recordo o que o Senhor fez com os filhos de Arão, né? Por conta da mistura do incenso, do fogo estranho, não foi? Porque o Senhor, Ele quer que nós ofereçamos algo limpo. Deus, Ele não aceita o fogo estranho. E nós estamos vivendo em grande parte da nossa igreja brasileira, vamos falar assim, um sincretismo, uma mistura. E com todo respeito a todas as religiões, mas muitas das vezes os crentes, os evangélicos, que criticam, por exemplo, a católica por conta de imagens de adoração a deuses, são os mesmos que estão trazendo o calendário, que é um calendário romano. O calendário religioso do Brasil é um calendário romano, que não foi instituído pelo calendário gregoriano, mas sim pelas fases da lua, né? Pela fase lunar. Então, por exemplo, aqui no hemisfério sul, na primeira lua do equinócio, o nosso é outono, lá é inverno, né? Então se conta a partir da primeira lua certo tempo, aí se comemora a sexta-feira santa, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. Por isso que nem todo ano cai no mesmo dia. E nesse ano, inclusive, está caindo no primeiro domingo, né? Normalmente cai no segundo domingo. Então nós temos, por um lado, todo um calendário católico, mas que tem toda a força dentro das igrejas evangélicas. E não, eu não quero ser um estraga-prazer, eu não quero ser aquele que vai chegar chutando a porta e dizendo não passa, porque o que o pastor tem que fazer é orientar. E orientar, muitas das vezes, é entrar em searas que não são tão fáceis de se lidar, mas que são necessárias de se falar. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não quiser ouvir, sorry, desculpa. Mas verdade tem que ser dita, porque parte da igreja católica reclama do conselho de Nicéia, que instituiu um monte de coisa pagã, mas chega nos dias do calendário da igreja, comemora-se. Então, é muito fácil, mas nós precisamos ir a fundo, entender o que estamos comemorando, meu irmão, minha irmã, porque na sua liturgia bíblica, a Páscoa se comemora Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo. E a nossa Páscoa é todo dia. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Toda manhã Jesus Cristo está ressuscitando dentro de nós. Amém. Ele disse: as minhas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então a cada manhã nós temos uma nova oportunidade de adorar a um Cristo ressuscitado, que não está mais pendurado em um madeiro, mas que venceu a cruz e ressuscitou e vive para toda a eternidade. Então a gente precisa lançar luz em certos assuntos. Exemplo, né? Estou falando da comemoração ali mais voltada ao catolicismo. E não obstante
semelhante a isso, incrementado também o tal ovo de Páscoa, né? Repito, ovo de chocolate, repito, o pastor não vai ser aquele que vai colocar o coelhinho na gaiola e vai deixar os outros chorando. Não, eu preciso falar a verdade, não sendo deselegante, mas nós precisamos entender, igreja, porque por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem muito crente preso a costumes, mudou de placa, mudou de religião, mas continua com os mesmos costumes. Isso precisa ser rompido, e essa cisão dói, mas é necessária, porque senão a gente vai ficar iludido. Vai ser como ovelhas indo para um matadouro, está lá, não sabe nem para onde está indo, não é assim? Mas está indo, não é, meu irmão? Não sabe nem para onde está indo, mas está indo. Não, crente tem que entender, tem que buscar conhecimento da palavra. E aí muitos não sabem que o tal ovo, antigamente o chocolate nem existia essa industrialização, né, do cacau. O chocolate é coisa até recente, do século passado. A elaboração, né, artesanal do chocolate. Não existia ferramentas necessárias para isso. Mas o que lá no continente, no velho continente, se fazia? Próximo da época da Páscoa, isso acontecia com bastante ênfase na China antiga e também no Egito. Foi um dos berços dessa questão do ovo, você pode pesquisar depois. Então se pegava-se o ovo de galinha, porque o pessoal estava vivendo a época de Quaresma, né? A época também da Semana Santa, que não se consome carne, enfim, todas essas tradições, que repito, são tradições católicas, com todo respeito ao catolicismo. Não estou aqui criticando, mas eu estou indo na palavra de Deus. Amém. E só peço que você bata o que eu estou falando com a palavra de Deus, só isso. Se eu estiver saindo, você não está ouvindo. Então, lá no passado, pastor, se pegava aqueles ovos, né, das galinhas que eles não consumiam daquela semana e iam acumulando e pintavam aqueles ovos de galinha. E por que o ovo? O ovo representava o renascimento, o ressurgimento, né? Duro por fora, mas vida por dentro, né? Simbolizava romper aquela casa. Você vê que conceitualmente a ideia é boa, não é, igreja? Quando você olha, você fala, porque nem tudo, passou a palavra quarta, né? Nem tudo que reduz é ouro. Às vezes a intenção é boa, mas ela é saudável se a gente olhar para a Bíblia? É isso que a gente tem que olhar. Às vezes o remédio é um pouco amargo, mas é necessário tomar para se romper com a enfermidade, que é a religião que prende as pessoas. Então, meu amado, minha irmã, eles pintavam os ovos, guardavam-se os ovos e presenteava as pessoas com ovos, mas ovos de galinha, enfim, e possivelmente outras aves que botavam ovos também. Então você veja que essa tradição é toda carregada de um paganismo. Tem toda uma questão pagã que se traz nessa tradição. Ah, pastor, não posso mais dar o chocolate, meu irmão, mas estou falando a palavra. A tua consciência que te dirige para o que é certo e o que é errado. Repito, eu preciso falar e buscar na palavra de Deus a verdade. E aí, olhando, então nós falamos da tradição católica romana, né, que vem de muitos séculos, desde o início do segundo século, e também a tradição judaica. A Páscoa inicial, tanto é que Jesus ele veio cumprir a Páscoa. Ele morre quando? Ele ressuscita quando? No dia de Páscoa. Porque ele foi o Cordeiro Pascal. Ele foi o Cordeiro Santo, sem mácula, sem defeito, que morreu por nós. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou. Amém. E aí, a Páscoa judaica, ela tem todo um enredo de libertação. Vocês sabem como surgiu a Páscoa? Mês de Nisan, primeiro mês, no sinal principal, inclusive. Coincidentemente, esse ano também o calendário judaico está quase batendo com o calendário gregoriano, porque desde o dia 1º desse mês, a Páscoa judaica se comemora por uma semana. É uma semana. Aí no último dia tem o jantar, eles comem as ervas, né? Comem tudo o que o Senhor ordenou lá no Egito. E no último dia tem isso, as ervas amargas, o pão sem fermento e etc. Vocês são estudiosos da Bíblia, né? Passa aí, meu irmão, questionário, o povo responder em nome de Jesus.
Quem levar nota vale para recuperação. Hein, meu irmão? Vale para recuperação. Então, tem toda uma questão. O início da Páscoa se dá no judaísmo. Por isso que a igreja cristã, ela não é judaizada, mas ela precisa entender. Ela precisa entender a história. Porque a gente foi inserido, é como se a gente fosse forasteiros, não pertencíamos à pátria de Israel, e Deus nos enxertou. Jesus fala, né? A gente foi enxertado, mano. Então, houve um endurecimento do povo judeu que rejeitou a Cristo, e por conta do endurecimento judeu, nós que éramos os gentios fomos inseridos na nova aliança do sangue. Oh, glória a Deus. Fomos convidados, nós somos convidados dessa aliança, nós somos co-herdeiros em Cristo. Então, Jesus falou, né? A salvação vem dos judeus, lá no poço de Samaria, né? Ele foi bem claro para a mulher, não, a salvação vem dos judeus. Então, verdade seja dita. E aí, toda essa tradição judaica também, a gente não tem as condições de celebrar dessa forma. E também não precisa, porque Jesus veio cumprir a Páscoa. Ele veio ser o cordeiro, e ele diz, e Hebreus fala muito sobre isso. Se você, um detalhe aqui, um abre aspas, quer conhecer melhor eu vou usar o termo liturgia, mas essas tradições entre o Antigo e o Novo Testamento, onde Jesus entra, a aliança de Melquisedeque e tudo mais, leia o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele detalha bastante sobre essa questão da antiga e da nova aliança. Por que Jesus teve que morrer, qual que era a tradição, por que e a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Olha que forte. A igreja está tudo aqui para a gente. É só a gente buscar, é só a gente comer, é só a gente ter fome. Jesus disse: quem tem fome, vem a mim, e coma do pão que eu te dou. Quem tem sede, vem a mim, e beba da água que eu dou. E quem beber da água que eu dou, não sentirá sede, mas a água que eu dou jorrará para a vida eterna. Entendido toda essa parte, meu irmão, minha irmã, então a gente precisa se posicionar. Eu sei que é um mundo que as pessoas querem se incluir, né? Elas se sentem mal de não estarem incluídas ou não serem incluídas em algum tipo de ambiente. Mas às vezes o cristão tem que ser um pouco mais categórico. A gente precisa defender a nossa fé. Você vai lá para o católico, para o espírita, eles defendem a fé deles. Aí às vezes o crente quer ser o flexível da história, né? Eu vou fazer tudo, vou aceitar tudo para não arrumar confusão. Não arrume confusão, mas defenda a sua fé. Então Cristo é a nossa Páscoa. Você abriu em João 6, e antes que eu te fale o versículo, olha só esse primeiro contexto aqui, em nome de Jesus, igreja. Louvado seja o eterno, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só ver o controle ligar aqui. Não é aqui não, tá? Mas segura aí rapidinho, só para dar uma introdução do que a gente vai ler. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eita! Tem crente cheio de fome e sede? Porque não está indo na fonte. Aí fica desidratado, fica fraco, porque não está indo beber da fonte, não está indo comer na fonte. Aí quer se sentir forte como? Fica sem comer aí, vai. Fica sem comer uma semana para tu ver. Você não vai começar. Tem gente que um dia, não, uma semana é muito, né? Um dia sem comer, pronto? Eu mesmo. Ele tinha que falar, você passou beleza agora. Um dia já não aguenta, meu irmão, já fica todo torto. De horas, meu irmão. Precisa nem ser um dia. Misericórdia. Porque o corpo, a depender da estrutura de cada um, o corpo começa a dar sinais de fraqueza. O corpo começa a dar sinais de desidratação, de fome. E você acha que o espírito também não vai pedir, que a alma não vai clamar? Aleluia! A sua alma teve contato com aquilo que é celestial. Então, quando você está triste, desanimado, cabisbaixo, é que está faltando você ir à fonte.
está fazendo isso. Isso aqui aconteceu, meu irmão, minha irmã, depois de Jesus ter multiplicado o pão e o peixe, onde aquela primeira multiplicação, mais de 5.000 homens, sobrou 12 cestos, né, de pão e peixe. Ele foi orar. E aí no outro dia o povo saiu procurando ele. Senhor, porque não sabia que o Senhor está do outro lado do Tiberíades. Está lá em Cafarnaum, se eu não me engano. Aí foi o povo para lá. Senhor, quando o Senhor chegou aqui, tipo, Jesus tem que falar para onde vai agora, né? Jesus tem que falar o que vai fazer? Não. Ele é o grande eu sou. Aleluia. Sempre que a gente vê, igreja, não é à toa, né? Eu sou. Como que Deus se apresentou a Moisés no Monte Carmelo? Eu sou o que sou. Vou ensinar. Eu sou quem sou. Aleluia. Então, aí o povo chega e fala assim: Senhor, quando o Senhor chegou aqui, porque o Senhor não avisou, porque o Senhor não mandou um zap pra gente, falando onde está indo. Hoje é mais ou menos assim, né? Porque o Senhor não mandou um zap, onde o Senhor estaria. Parou. Eu sei que vocês estão me procurando, não é pelos sinais, não é pela palavra, é porque vocês comeram e se fartaram. Olha só, tem gente que só quer o físico, só quer o que é material, só quer o que é desse mundo. Não! Nós precisamos entender que o principal é o espiritual. Ouça, igreja, se você não der a devida atenção ao mundo, à sua vida espiritual, você vai sofrer. Porque a luta é grande. Então o que precisa dar forte nessa batalha? A nossa comunhão com Deus. Jesus já fez, Ele está oferecendo. Ele está assim, ó, está aqui o banquete. Não é você ficar assim, Senhor, que banquete legal, o Senhor pode me dar? Meu irmão, para com isso. Vai, que Deus é contigo. Amém. Você tem as condições de buscar na fonte, então não menospreze o que Deus está te oferecendo, porque Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia! Vamos ler comigo a partir do 41, 6:41, igreja, louvado seja o eterno. 6 do 41 ao 59, vamos ler em nome de Jesus. Todos acharam aí? Amém. Quando Jesus ele falou essa palavra, logo veio a murmuração, né? E diz assim: a murmuração dos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. Reclamaram. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como podes dizer desce do céu? Igreja, me permita, por favor, acompanhe em nome de Jesus, fazer pequenas pausas, dar algumas ênfases aqui para a gente chegar lá no fim e já vamos ter atravessado a ponte, em nome de Jesus, tá bom? Então me acompanhe para você não perder essa bênção, em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, quando Jesus ele começa a dizer que Ele é o pão vivo que desceu dos céus, que quem comer dele não vai ter sede da carne, daqui a pouco a gente vai dar uma ênfase nisso também, logo quiseram desmerecer Jesus. Então os judeus vieram: mas espera aí, esse Jesus aí não é o filho de José? Quer dizer, não tiveram visão espiritual. E olha, praticamente os donos, né, os guardiões da promessa, que deveriam entender o que estava acontecendo, aqueles que foram colocados para guardar o Pentateuco, os profetas, os salmos, não entenderam e quiseram desmerecer. Ao invés de ouvir a mensagem, quiseram desmerecer o mensageiro. Então não desmereça o mensageiro, ouça a mensagem. Porque digo-vos, Deus pode usar a quem Ele quiser. E nessa manhã eu creio que o Senhor me usa pelo Espírito para te levar essa palavra. Então quiseram fazer pouco caso. Não vamos dar ouvido não. E tem muita gente assim na igreja. Não, isso é palavra de homem, meu irmão, minha irmã. Isso é palavra de Deus. Porque a palavra do homem não subsiste, ela queima. A palavra do homem é palha, ainda mais nos dias de hoje, ela não é? Para ter alguém de palavra, sim ou não, igreja? Para uma besteira? Antigamente a palavra tinha mais, não tinha mais poder. Você falava e está falado. Hoje em dia a palavra é vento.
Mas essa palavra aqui não há quem queime a palavra de Deus. Ô glória! Pelo contrário, o fogo da palavra purifica, porque isso aqui é ouro. Então não desmereça, entenda o que o Senhor está trazendo para a sua vida. Quando eu digo para você entender todas essas comemorações, se posicionar, é isso. É saber que você é cidadão do reino de Deus. E como que eu vou morar num lugar? Eu falei que a gente foi como que repatriado, fomos adotados, né? Melhor dizendo. E uma das coisas, né, meu irmão? Você chegou numa pátria nova. O que você tem que fazer? Vamos lá. Quem aqui já vai para fora do Brasil? Quem aqui um dia vai para fora do Brasil? Ih, meu Deus! Quem está de boa? Quem está de boa? Está de boa. Quem não tem opinião sobre isso? Os 40. Aí era, por exemplo, para Israel. Ficou uma semana lá em Israel. E lá, eles tiveram que se adequar aos costumes, às tradições, respeito. Alguns lugares, né? Cheio de restrição. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Então vamos lá. Olhando agora, fazendo uma analogia a nós que fomos adotados e estamos fazendo parte da aliança. Como que a gente vai morar num reino se a gente não conhece a regra do reino? Os costumes, isso, as leis. Vamos usar o termo de lei para ficar um negócio forte. Porque se eu estou num lugar e não respeito, eu vou ser deportado. Eu vou ser como que é? Eu vou ser tem um termo que se diz. Não é desconvidado, é persona non grata. Se eu não respeito as regras do reino, eu vou ser uma persona non grata. Alguém não compatível com o reino. Então a gente precisa entender a mensagem, é simples. Entenda a mensagem e faça parte do reino. E tem gente entendendo. Amém? Respondeu, pois, Jesus, no 43, e disse-lhes: não murmureis entre vós. 44, ninguém, olha que bênção, olha só. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Por favor, igreja, faça uma pequena pausa. Isso aqui é muito importante. E um pouco antes de Jesus entrar na questão da murmuração, ele repetiu por quase que 2 vezes seguidas exatamente isso. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui, olha só que forte, aleluia. No 39 e no 40, dá uma volta aí. No 39 e 40 ele diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o ressuscitarei no último dia. E no 40 ele repete: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É sobre ressurreição, tá vendo? A Páscoa é isso, meu irmão. É sobre ressurreição, não nesse corpo corruptível, mas a ressurreição da glória. Amém. A Bíblia diz que seremos revestidos de um novo corpo. Aleluia. Ô meu irmão, minha irmã, sabe? Não tem nada mais precioso que isso. Jesus está dizendo: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Todos vocês estão aqui nessa manhã porque o Pai os trouxe. Todos nós fomos trazidos por Deus ao Filho. Aleluia. Faça para esse irmão, dê valor. Olha, o Pai cuidou da sua vida. Amém. E quantos aqui o Senhor já livrou de laços de morte? Se Deus não tivesse te buscado, varoa, talvez nem hoje você estaria vivo. Quantos livramentos o Senhor te deu? Aleluia. Então valorize, porque nós estamos falando de uma ressurreição, de um novo dia, do último dia, porque todos nós teremos o último dia nessa terra. Mas o nosso último dia nessa terra, diga, não é o fim. É o começo de uma vida da glória de Deus. Quem dera, né, meu irmão, minha irmã? Eu entendo a aflição, a luta que Paulo estava, né? Olhando as igrejas que ele plantou,
às vezes as igrejas se perdendo, às vezes permitindo as tradições voltarem. Fala, olha, eu tenho anseio de ir para o Senhor, mas não sei mais, porque eu olho para vocês, eu vejo a necessidade, e eu viver para mim é Cristo, mas eu morrer é lucro, eu já não sei o que eu escolho. Glória a Deus. Quem está com Cristo, a morte é lucro. Agora, sem Ele, a morte é condenação. E Ele diz: eu vou ressuscitar vocês no último dia. Mas quem permanecer até sim. Vou descer no trem, não desce. Vou desembarcar, não desembarque. Porque o comandante está no controle de todas as coisas. O nosso capitão, o nosso general de guerra é Cristo. E Ele não vai nos deixar se perder. E aí Ele diz aqui, olha, por isso que eu falo para vocês lerem, né, também o Antigo Testamento. Olha o que Ele diz no 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Você está vendo como Jesus está sempre fazendo, sempre nas mensagens, ele estava sempre fazendo uma menção ao cumprimento de tudo que estava se cumprindo nele. E sabe o que ele cita aqui? Não sabe? Olha lá, Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Louvado seja Deus. Nós somos discípulos do Senhor. O nosso mestre é Cristo. Nós fazemos parte dos discípulos. E o que o discípulo tem que fazer? Aprender. E se tem uma coisa que ao mesmo tempo é gloriosa, mas também é discipular, né, pastor? Discipular é fácil? Pegar alguém, cadê o pastor Beleza? Vem aqui, pastor Beleza. Ó, vou fazer uma brincadeira de bom gosto com ele, tá? Como que se comporta uma criança? Uma criança ali dos seus alguns meses. Não precisa fazer vocalizar. Mas, por exemplo, ela anda. Como que é uma criança? Faz aí, em nome de Jesus. Aí, gatinha. Ó, tá aqui a mão. O que é discipular? É isso aqui, ó. É pegar na mão. Amém, meu irmão? E dizer: anda agora, anda. Você consegue andar. Em nome de Jesus, pode andar. Anda. Deus é contigo. Aplauda o Senhor, igreja. Saiu andando. Discipular é isso, e não é fácil. Olha a paciência que Deus tem com a gente. O Senhor ensina, o Senhor está a todo momento enviando a palavra, mostrando o caminho, a gente está. Aí Deus vai lá e de novo: vem, meu filho, vem. Ele não desiste da gente, igreja. Então nós somos discípulos, mas como discípulo a gente tem que aprender. Você já está, seu irmão? Não. Perdão. Porque se a gente ficar nessa, a gente vai viver a vida toda engatinhando. E não pode. Tem que crescer. Tem que se posicionar. Tem crente na igreja. Opa lá. Careca. Cadê os carecas? Meu Deus. Pastor, você está falando, sabe que ainda não. Tem crente na igreja careca de saber, mas não faz. Precisa fazer. Precisa aprender. Olha, Jesus, ele cumpriu todos os profetas e a lei se cumpriram em Cristo, e hoje ele nos ensina. Amém. A gente não tinha esse privilégio, hoje nós temos, igreja. Mas se não aprender, não adianta, vai passar seu tempo e vai continuar na mesma forma. Aí você vê crente que entra ano, sai ano, não muda, não cresce, sabe, não se envolve. Oh, meu Deus, vontade de chorar, Senhor, por quê? Porque não adianta também alguém estar pegando na mão para engatinhar, essa pessoa não quer levantar, não quer aprender. Não era assim na escola?
O professor está ensinando, não quer aprender? A vida vai te ensinar. Não é assim? Claro que Deus abençoa, amém, igreja? Mas metaforicamente falando, que a gente sempre ouviu: estuda, senão a vida vai te ensinar. Não é assim? Então Deus está ensinando, a pessoa não quer aprender, não quer crescer. O que vai acontecer? Vai ficar engatinhando. E aí uma hora cai num buraco, machuca a mão, machuca o joelho. Em pé não, em pé você vê o buraco, você salta. Como que você vai saltar engatinhando? Você não é gato, você não é felino para ter impulso nas patas, você não é quadrúpede. Então, meu irmão, minha irmã, nem precisa crescer. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. É forte, né? 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por glória. Aí dizem, né? Mas os cristãos, eles querem ser exclusivos. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é o que nós queremos ser, é o que a Bíblia, é o que Jesus disse que é. E ponto. Então ele disse: na verdade, Jesus está dando ênfase. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em outra ocasião ele fala, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Olha que forte isso aqui, hein? 48. Eu sou o pão da vida. Jesus deixa claro. Ele é. Ele tem a primazia. Ele é o unigênito de Deus. Ele tem direito à herança. E Ele nos convida. Amém. Vem fazer parte comigo, povo de Deus. Cadê o povo de Deus que vai fazer parte dessa mesa? Cadê o povo de Deus? Vocês não querem isso não, é? Ele diz: eu sou o pão da vida. Vocês estão aí se enchendo, se preocupando com tanta coisa. Eu sou o pão da vida. É verdade, né? O que significa o pão, né? Senão a força, o sustento. Antigamente não se tinha tantos alimentos, né? Tantas opções como se tem hoje. Então o pão era essencial para a vida humana. O pão, claro, a carne, né? Enfim, mas aqui Jesus ele quer dar uma ênfase porque o pão foi simbolizado pelo próprio corpo dele. Pode ir, meu irmão. É, meu irmão. O próprio corpo dele foi o pão que Ele deu em favor de nós. Meu irmão, minha irmã. Aí eles ficaram naquela coisa, né? Olha só, vamos ler. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eles começaram a confabular: Senhor, nossos pais comeram do maná no deserto, comeram e não entraram na terra, porque não entenderam nada. Deus sustentou, Deus alimentou, Deus não deixou a sandália, né, minha irmã, se gastar, né, pastor? Não deixou a roupa se gastar, guardou o povo de dia com uma coluna de fumaça, à noite com uma coluna de fogo, e mesmo assim o povo não entrou, não entendeu o propósito. Meu irmão, vamos entender o que Deus tem para a gente. Não é difícil. Se você quiser, não é difícil. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, olha lá, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ô igreja, estou terminando, mas segura aí em nome de Jesus. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu sou o pão vivo. Ele desceu, como João bem relata logo no início, né, do seu capítulo 1, que Ele é o verbo vivo de Deus. Ele se fez carne, andou entre nós, não pecou, foi perfeito todos os dias para morrer em sacrifício da igreja. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele diz: eu dou a minha carne. Disputar, olha só o que aconteceu.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar, como nos pode dar este a sua carne a comer? Não entenderam, mas o pastor falou agora há pouco. O Senhor falando de coisas celestiais e eles entendendo de coisas físicas, materiais. Jesus não estava falando que ia dar da carne dele, come aqui, come minha canibalismo, né? Come minha... Não era a carne física dele, ele estava falando da carne espiritual. Eu desci do céu. Aleluia! Vocês comeram pão no deserto? Pois é, aqui está o filho do Criador do mundo, que desceu. Aí ficaram todos cheios de confusão. A pessoa, quando ela não busca o entendimento com Deus, ela vive confusa. Não aceite ser um cristão confuso. Saiba quais são os seus princípios e valores morais e espirituais e não troque por nada, igreja. Não negocie. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, pronto, não tereis vida em vós mesmos. Vocês não estão entendendo, não? Então deixa eu começar a falar aqui de coisas mais profundas ainda. O Filho do Homem, com uma H maiúsculo, o Filho do Criador, daquele que fez o primeiro, o Adão, né? O Pai de toda a raça humana. É esse o homem que criou tudo. Se não comerdes a carne do Filho e não beber seu sangue, não tereis vida em vós. Aqui a gente faz também uma menção à Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor Jesus, ela é importante na vida do cristão, porque ela rememora, ela nos lembra da morte, não só da morte, né, do sofrimento e da morte, da ressurreição de Cristo. Por isso que ele disse: o meu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei. Quarta vez no espaço, Jesus fala de ressurreição, pastor. Sabe, de ressurgir. Esse corpo vai virar pó, mas e a alma? A alma vai ressuscitar, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Quem quer ir para a vida eterna? Quem quer ir para a morte eterna? Quem quer ir para a morte eterna? Ninguém levanta a mão quem quer ir, né? Mas tem que fazer por onde para não ir para lá? Não é verdade, senhor? Mas ele fala: eu não quero. Mas o que você está fazendo para não ir para lá? Verdade. Como é? Aí não dá, não fecha, não é, meu irmão? Não fecha a conta. Não fecha. Porque, terminando aqui, tá bom, igreja? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim ou nele. Então, se você quer que Jesus permaneça em você, permaneça nele. Coma da carne, coma do sangue, beba do sangue, você não tem uma aliança com Cristo. Assim como meu Pai que vive me enviou, diga: Cristo vive. Eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Uma árvore pode viver se não estiver se alimentando dos nutrientes da terra? Ela morre, ela fica sem vida. Assim somos nós em Cristo. A gente morre, a gente define, a gente seca, a gente fica sem vigor. Quem já viveu dias maus sabe do que eu estou falando, porque todo mundo na sua jornada já enfrentou um período de dias maus, de você sentir que não ia conseguir, de que ia desistir de tudo. E só quem passou sabe o quão ruim é passar por isso. Mas nós vencemos. E venceremos, porque Cristo está com a gente. Ele diz: quem está em mim e eu nele, esse vive comigo. Então já não é você o dono da sua vida, Cristo é dono da sua vida. Cristo é dono da sua vida. Glória. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram, está vendo? Quem comer desse pão viverá para sempre. Ele está falando: seus pais comeram pão, morreram.
mas quem comer do pão que eu ofereço, esse viverá para sempre. Amém. Ele disse essas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum. Amém, gente? Amém. Então, meu amado, minha amada, e interessante, aqui uma pequena nota de final, que depois que Cristo pregou sobre isso, houve um escândalo da parte dos judeus, porque a mensagem foi forte, foi pesada. Às vezes a gente tem que entender. Claro que o fardo de Deus é o que? O fardo do Senhor Jesus, ele fala, né? Eu sou suave, né? Sou manso de espírito, meu fardo é leve. Mas às vezes Deus ele pesa para nos despertar. E aí, pastores e povo de Deus, quando ele terminou essa mensagem, depois você continua lendo, que aqui eu termino. A Bíblia diz que grande parte dos discípulos se escandalizaram e não andavam mais com Jesus. E eles falam o seguinte: olha a palavra, quem pode suportar essa mensagem? Acharam pesado, não foi? Mas pesado mesmo é viver uma vida de pecado. Isso é pesado. E aí Jesus vira para os outros e fala: vocês também querem ir embora? Fala: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna, o ano a gente não vai. A gente vai aguentar a palavra, porque a palavra liberta. Amém, irmãos? Vale uma salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. E que nós possamos entender, porque se alguém te interpelar acerca da Páscoa, você tem a resposta. E saber que é Cristo que vive em ti e você vive. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, igreja. Deus é bom, né? Para sempre.